Bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Assim como na última terça-feira, nessa quinta, será disponibilizado uma atividade envolvendo potência de base 10 e notação científica. É até como se fosse um complemento do que você viu na última terça-feira, ok? E aí veja, vai ser disponibilizada a atividade e aí eu estou disponibilizando também, certo? Esse vídeo explicativo para que possa auxiliar, certo? Lhe auxiliar na resolução desse problema, dessas atividades, ok? Espero que compreenda e qualquer dúvida pode perguntar lá na plataforma. Então veja, potência de base 10. Veja, eu vou classificar elas em dois grupos. As potências que têm expoente positivo e as que têm negativo. Começando por positivo. Veja que 3 e 8 são expoentes positivos dessa base 10, né? E aí veja qual é o resultado. 1 e 3 zeros, né? Ou seja, o número 1000. Tá? 10 elevado a 0 é 1. Né? Aliás, todo número elevado a 0 é 1. 10 elevado a 8, certo? Dá esse número todinho aqui. Tá? Agora, como é que ficaria as potências com expoente negativo? Olha só. 10 elevado a menos 3 agora é 1 sobre 10 elevado a 3. Tem uma das propriedades de potência, certo? Que explica isso aí bem direitinho. Verifique as explicações anteriores, tá certo? E aí, que número eu termino formando? 1 elevado a 3 é 1, 10 elevado a 3 é 1000. Ou seja, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, né? E 1 sobre 1000 é 1 milésimo, né, a leitura? E esse 1 milésimo também pode ser escrito na forma decimal como 0,001, tá? De maneira análoga acontece com 10 elevado a menos 7. É 1 sobre 10 elevado a 7, não é isso? Ou seja, 1 décimo elevado a 7. E aí quando eu calculo, 1 elevado a 7 dá 1, 10 elevado a 7 dá isso aqui. E calculando, certo, você chega a esse valor que está aqui, ok? Olha só. Como é que a gente pode escrever, certo, uma potência, uns números em forma de potência? Então, uma característica bem interessante em relação, inclusive, a esses zeros. Perceba o seguinte de antemão, que esse número aqui, 100.000, ele é a mesma coisa que 10 elevado a 5. Esse outro número que está aqui, certo, que é 100 milhões, certo? Ele tem quantos zeros? Ó? Ele tem 8 zeros, certo? E aí veja que está 10 elevado a 8. Isso é extremamente importante para que você possa determinar uma potência sem precisar estar calculando. Isso facilita o seu trabalho. Tá? E aí, como eu já toquei nesse assunto da potência de base 10, veja aqui o detalhe. Zeros à direita, quando o expoente é positivo. E é realmente o que acontece aqui. Você vê que você tem um 1 aqui e os zeros estão só à direita. Por quê? Porque os expoentes dessa base 10 são só positivos. Certo? E outra característica. 10 elevado a 3, 3 zeros. 10 elevado a 0, nenhum zero. Que é zero, né? 10 elevado a 8, 8 zeros. Isso é uma característica que vai lhe ajudar bastante, tá bom? E aí o que é que acontece ainda? Tem as potências de base 10 com expoente negativo, né? Que a gente não pode deixar de lado. E aí veja, 0,00001 é 10 elevado a menos 5. Por quê? Porque eu tenho 5 casas após a vírgula e também eu tenho 5 zeros, né? Só que porém é o quê? Zeros à esquerda do número 1. Por quê? Porque o expoente é negativo. Veja que os demais eram zero à direita, porque o expoente é positivo. E de maneira análoga acontece com esse 10 elevado a menos 8. Veja a quantidade de zero que ele tem. Certo? Tranquilo? Vamos avançar. Olha só. Falando nessas potências de base 10, tem uma expressãozinha bem simples para que a gente possa calcular e discutir alguma coisa. Veja que eu tenho 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 9. Qual seria o resultado disso, hein? Vamos ver? Tem uma propriedade de potência que diz o quê? Quando você tem um produto de potência em que as bases são iguais, você repete a base e soma os expoentes. Lembra da última explicação de terça. E aí veja, quem é a base? É 10. Quem é o expoente? 5 e 2, né? 5 mais 2 vai dar um valor, é claro. E esse 10 elevado a 9 eu repito. 5 mais 2 dá 7. Ficou 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 9. E simplificando esse negócio, vai ser quem?
7 menos 9. Olha, veja só, uma coisa importante para você não esquecer. Se 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 2, você soma os expoentes, porque as bases são iguais. Aqui não, aqui você tem o quê? Uma divisão. E na divisão você faz uma subtração. Por isso que aqui é feito 7 menos 9, que dá menos 2. E 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 centésimo, né? 0,01. Ok? Tranquilo? Vai ter uma questão semelhante a essa, tá certo? Com mais alguns detalhes, mas dá para fazer. Olha só. Falamos de potência de base 10, mas aí a gente vai entrar agora na parte considerada principal, porque ela é como se fosse um complemento de potência de base 10, tá? Então veja, nos diversos ramos da ciência, da física, da química, da biologia, né? Seja esses números muito grande ou muito pequeno, certo? A gente utiliza a notação científica constantemente. Chega a ser até comum, certo? E aí tem alguns exemplos aqui para mostrar. Ó. Vê só. Vou mostrar aqui. Vê só. Urano, ele é o 7º planeta do Sistema Solar, certo? E a sua distância média do Sol é de... Tem esse valor todinho aí, ó. 2 bilhões 870 milhões, né? Certo? De quilômetros. Essa é a distância de Urano, tá? Numa distância média do Sol, certo? Então, tá aí essa distância. Mas o que acontece? Em muitas situações, não é possível você estar sempre usando um número com essa magnitude toda. A notação científica é utilizada exatamente, não só para padronizar, mas para simplificar as coisas. Certo? É bastante, extremamente utilizada na física, do começo ao fim, eu posso dizer. Certo? Na biologia, né? Quando vai se verificar o tamanho de um vírus, de uma bactéria. Na química também. Certo? E aí veja, tem aqui outros exemplos, certo? Que também trabalham com essa mesma perspectiva. Por exemplo, aquela molécula, isso aqui é uma molécula, certo? Não lembro bem de qual é o elemento químico, certo? E qual é a substância, melhor dizendo. Mas aí veja, com relação àquela distância, né, de Urano ao Sol, você vê que ela pode ser transformada nessa notação científica aqui, ó. 2,87 vezes 10 elevado a 9. Deixa eu explicar a você o que exatamente aconteceu aqui. Ó. Vê só, você tem esse número com toda essa magnitude. Na verdade, em notação científica, vocês vão ver isso melhor quando estiver no ensino médio, esse número que fica aqui na frente ele tem que ser maior que 1, né, maior ou igual a 1 e menor que 10. Certo? Então, se eu tenho aqui 2,87, certo? Ele se encaixa nesse intervalo. Mas para eu deixar esse número com 2,87, eu tive que pegar a minha vírgula que está aqui no final e deslocar ela até aqui. E nesse percurso todinho, olha o que aconteceu. Ó. Uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 casas, 8 casas, 9 casas. Ou seja, minha vírgula ela parou ali, ó, entre o 2 e o 8. E para isso ela percorreu 9 casas para esse lado de cá. Não é verdade? E aí, nesse quesito, qual é a conclusão que a gente chega? Que esse número pode ser escrito como 2,87 vezes 10 elevado a 9. Ok? Certo? Estou me referindo a essa imagem aqui, ok? Agora eu vou mostrar um exemplo dessa molécula aí. Olha só. O número, né, 0,00018 milímetros pode ser escrito de uma forma mais simplificada na notação científica. E fica até mais claro de verificar, né? Então, esse número aí pode ser escrito como 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Característica importante. Olha, você estava aqui no final, não é verdade? E você se deslocou para a sua esquerda. E aí seu expoente ficou positivo, não é verdade? Veja que agora, certo? Se eu quero deixar ele padronizado, ou seja, com um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10, certo? Então 1,8 é uma possibilidade, não é verdade? Então essa minha vírgula vai deslocar agora para a direita. E quando ela deslocar para a direita, o expoente aqui será negativo. Certo? Então, uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Veja que ele deslocou 6 casas para cá.
se transformando em 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Agora sim, como é que se escreve um número em notação científica? Ah, professor, a gente já viu alguns exemplos agora. Sim, mas é preciso aprimorar um pouquinho mais esse conhecimento, não é verdade? E aí, veja. Escreva o número, certo? Esse número todinho aí, na forma de notação científica. Então, veja. A vírgula está aqui no final, né? Você vai contar 11 casas para cá, quando você chegar aqui entre o 4 e o 8. Pode contar, ó. 3, 6, 9, 11. Então, é 4,8 vezes 10 elevado a 11, ok? Zeros à direita, expoente positivo. Veja que inicialmente os zeros estão à direita. Então, é expoente positivo. Não precisa você fazer mais nada. Certo? Agora, veja esse outro número. Os zeros estão onde? À esquerda. Então, o expoente vai ser o quê? Negativo. Então, a vírgula vai deslocar, ó, 7 casas para cá. Até chegar no 4,8, né? Para atender às normativas, certo? Do que foi verificado em relação à notação científica, né? Que tem que atender essa condição. Tem que ser um número maior, igual a 1, e menor do que 10. Tranquilo? Olha só, algumas operações com notação científica. Isso também eu não posso deixar de apresentar não, porque vai estar na atividade. Olha, essa letra A aí, eu tenho 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 5 vezes 10 à terceira. Isso daí é uma multiplicação de notação científica, hein? Certo? Envolvendo números de notação científica. Primeira coisa que você faz, você multiplica os números que não estão multiplicando nenhuma base 10. Aqui estão, certo? Mas eles entre si não tem nenhum 10 do lado dele, né? Não é verdade? Que depois é o sinal. Então você faz primeiro 3 vezes 5, que dá 15, e depois trabalha só com as potências. 10 ao quadrado vezes 10 à terceira, certo? E aí, ó, aqui vai ficar 15 vezes 10 elevado a 5. Tranquilo? E olha o que acontece. Esse mesmo número aqui, você pode escrever ele como 1,5 vezes 10 elevado a 6. Ok? Olha só. Esse outro aí, eu tenho agora 40 vezes 10 elevado a 12, dividido por 4 vezes 10 elevado a 9. Certo? Agora sim, dá só uma pausa para explicar uma coisa. Aqui com relação a esse exemplo anterior. Se por acaso, numa atividade, numa avaliação, o professor ele deixar a resposta dessa forma, não tem nenhum problema não. Me refiro à notação usual de notação científica, que serve até para ser usada lá em ordem de grandeza. Certo? E aí vocês vão entender isso melhor quando estiver lá estudando disciplina de física no ensino médio. Olha, 40 vezes 10 elevado a 12, dividido por 4 vezes 10 elevado a 9, eu tenho agora uma divisão, não é isso? Então, primeiro eu vou fazer 40 dividido por 4, né, que estão isolados aqui. E aí, pelas propriedades de potência, eu faço 12 menos 9, certo? 10 aqui elevado a 1 é 10 elevado a 1, né? E 12 menos 9 dá 3. Pelas propriedades de potência, em que as bases são iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Ou seja, 1 mais 3, 4. E aí, quando eu calcular 10 elevado a 4, ó, expoente 4, quantos zeros eu coloco após o 1? 4. Olha esse outro. 3 vezes 10 ao quadrado elevado a 3. Como é que isso aqui fica? Olha só. Pela propriedade de potência, esse 3 ele tem que vir para cá e para cá, certo? Só que aí, como aqui já tem 2, ele vai terminar multiplicando. Aqui seria 3 vezes 1 também em cima. Mas como não tem, você deixa para não complicar. Certo? E aí, veja que essa expressão aqui é igual a essa. Sendo que 2 vezes 3 é 6, né? E aí, veja. O que é que a gente pode fazer em relação a isso? 10 elevado a 6 é 1 milhão, não é verdade? Então, quando você multiplicar 27 vezes 1 milhão, dá 27 milhões. Tranquilo? Esse outro, 4 vezes 10 elevado a menos 3. Primeiro, usando a propriedade de potência com expoente negativo, você converte 10 elevado a menos 3 em 1 sobre 10 à terceira. Certo? 4 vezes 1 dá 4, 10 à terceira é 1000, né? E aí 4 milésimos pode ser representado por 0,004. Tranquilo? E aí, é só. Espero que com essas explicações você consiga fazer a atividade que foi proposta. E qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, forte abraço, tenha uma boa atividade e estou aguardando você lá na plataforma. Forte abraço, fica com Deus.